Para entender melhor o processo de classificação usando o classificador Naive Bayes, vamos considerar que a gente tenha um conjunto de dados com instâncias de treinamento que seja dado por essas 10 instâncias, por exemplo. Vejam que é um conjunto de dados simples, onde todos os atributos são binários, e eu tenho 4 atributos, A1, A2, A3 e A4. E a classe também é uma classe binária, que é definida pelo atributo classe, certo? E essa é apenas a identificação de cada uma das instâncias. Bom, tendo esse conjunto de treinamento, a gente pode então iniciar um processo para tentar realizar a classificação com base no Naive Bayes. Se a gente se lembrar, a gente sabe que pelo teorema de Bayes, aqui está relembrando o teorema de Bayes nesse formato bonito. Essa figura, inclusive, é uma figura tradicional aí que tem, inclusive, na Wikipedia sobre o nosso teorema de Bayes, tá? Mas relembrando, o teorema de Bayes dizia que se a gente quer calcular a probabilidade de uma variável A dada uma variável P, então esse cálculo é feito pela verossimilhança da probabilidade que a gente quer encontrar, ou seja, a probabilidade ao contrário, que é a probabilidade de B dado A, vezes a nossa probabilidade marginal de A, ou seja, a probabilidade do A sozinho, dividido pela probabilidade marginal de B. Se a gente se lembrar, quando a gente apresentou a primeira vez a ideia do classificador Bayesiano e dissemos que o teorema de Bayes dava suporte a esse tipo de classificação, no nosso contexto, a gente vai ter aqui o A sendo a hipótese, se eu estiver procurando o classificador mais provável, ou a hipótese mais provável, ou o A vai ser a classe que eu estou procurando, se eu estiver procurando a classe mais provável. No Naive Bayes, nós sabemos que a busca ocorre pela classe mais provável, certo? E então o A seria a minha classe e o B nos dois casos, tanto quando eu estou procurando o classificador mais provável, quanto quando eu estou procurando a classe mais provável, o B vai ser o meu conjunto de dados, certo? Para esse exemplo aqui, então, eu vou considerar que o meu B é um conjunto de variáveis A1, A2, A3 e A4. Tá? Então, eu vou fazer a classificação com base nesse teorema de Bayes. A gente se lembra que o P de A é a priori da classe, para o Naive Bayes, certo? E o P de B é a probabilidade desse conjunto de dados acontecer. É difícil de estimar e como eu vou usá-lo sempre é o mesmo conjunto de dados para estimar todas as classes possíveis, eu posso descartar e jogar fora esse cara. Tá? Bom, mas por esse teorema de Bayes, então, a gente pode calcular a probabilidade de uma nova instância x qualquer ser classificada como classe zero e também posso calcular a probabilidade dessa mesma instância nova x ser classificada como 1. E é isso que a gente vai fazer. A gente usa o teorema de Bayes, calcula a probabilidade da nova instância ser zero, calcula a probabilidade da nova instância ser 1, e tendo como base a probabilidade de ser zero ser 1, é claro que eu posso identificar qual é a classe mais provável. Aquela que for maior vai ser a classe mais provável. Tá? Vale a pena lembrar aqui uma coisa, quando você calcula a probabilidade da classe 0 e a probabilidade da classe 1, por conta da gente ter jogado fora essa probabilidade marginal do conjunto de dados, o que nós vamos obter aqui é um score probabilístico que na verdade, proporcional às probabilidades, e vocês vão ver que o resultado deste P da classe ser 0 e deste P da classe ser 1 não vai somar 1, como seguindo um dos axiomas da probabilidade, e a gente vai precisar normalizar para que isso aconteça, tá? Mas a gente vai conseguir saber então qual é a classe mais provável, calculando essas duas coisas. Então o que a gente faz usa o teorema de Bayes, mas ao invés de fazer o cálculo para todas essas aqui conjuntas, como eu já comentei com vocês, que é exponencial em relação ao número de atributos, a gente também assume a independência condicional entre elas, dada a classe, e esse nosso cálculo fica mais simplificado e mais fácil de ser feito, certo? De se fazer. Bom, considere, por exemplo, então, que a partir desse conjunto de dados aqui, que são as instâncias de treinamento, eu quero classificar uma nova instância. A 11ª instância que não está aqui é a instância que eu quero classificar. Então, imagina que ela fosse assim,
Eu não sei a classe e eu sei que o atributo 1 é 0, eu sei que o atributo 1 é 1, o atributo 0 é 2, desculpem, que o atributo 2 é 1, o atributo 3 é 0 e o atributo 4 é 1. Percebam que essa combinação 0, 1, 0, 1 não é uma combinação que tenha acontecido antes, quer dizer, ela não aconteceu e então não é possível, por exemplo, fazer essa classificação procurando na tabela um caso que seja exatamente igual, ou seja, fazendo uma busca por uma tabela igual. Né? Aqui é importante então que o método consiga generalizar para conseguir responder. Se for um método que só sabe responder por overfitting, ou seja, só tenha decorado os dados de treinamento, eu não conseguiria responder a classificação desse cara aqui, tá? Bom, então para fazer o cálculo para essa nova instância, eu vou começar calculando qual a probabilidade da minha classe ser zero, dado o meu conjunto de dados D. E o meu conjunto de dados D vai estar focado, nesse caso, para uma instância que fosse parecida com essa. Então, o que eu estou procurando são casos que tenham características que essa instância teve. Para ser sincero, como eu estou usando ou assumindo a independência condicional das variáveis dada a classe, eu vou olhar cada uma das variáveis ou dos atributos do meu conjunto de dados e ver quando é que eu encontro alguma que se comporta ou que tem o mesmo valor que essa instância tem, certo? Então eu quero saber a probabilidade da classe ser zero, dado que o atributo 1 é 0, o atributo 2 é 1, o atributo 3 é 0 e o atributo 4 é 1, sendo que eu peguei esses valores daqui, da instância que eu quero calcular, certo? Então 0, 1, 0, 1. Bom, para fazer isso aqui, então eu tenho que calcular a verossimilhança disso, que é a probabilidade contrária. Então eu troco classe pelos atributos e fica, isso aqui é igual à probabilidade de A1 ser 0, e A2 ser 1, e A3 ser 0 e A4 ser 1, dado que a classe é 0, vezes a probabilidade da classe ser 0, que é a priori da minha classe ser 0. Tá? Percebam que a gente está seguindo exatamente o que o nosso teorema de Bayes nos dizia. Se eu estou assumindo a independência condicional, para calcular esse termo todo fica mais simples, nós sabemos, e eu posso simplesmente calculá-lo usando o produtório, quer dizer, a multiplicação de cada um dos termos da probabilidade do primeiro atributo para o valor que ele tem que ter de acordo com essa instância, dada a classe, o segundo e assim por diante até o quarto atributo. Se eu fizer isso, eu vou ter que a probabilidade da classe ser zero, dado esses atributos com esses valores, vai ser igual ao produtório desses caras vezes a probabilidade da classe ser zero, que é a priori da classe. Tá? Fazendo isso, então, vamos começar. Como é que eu faço o cálculo? Bom, nós já vimos que cada uma dessas probabilidades elas vão ser trabalhadas ou vão ser calculadas por frequência relativa. Eu já disse isso para vocês. Então, quando eu estou procurando qual a probabilidade do atributo A1 ter valor zero, dado que a classe tinha valor zero, o que eu vou fazer é, eu vou no meu conjunto de instâncias de treinamento, como eu estou condicionando a variável A1 ter zero somente para os casos, ou seja, só para quando eu sei que a classe é zero, eu separo quais são os exemplos onde a classe é zero, e são esses 5 aqui. O exemplo é a instância 3, a 6, a 7, a 9 e a 10, certo? E desses caras eu conto então quais são ou quantos são os que têm o A1 igual a zero. E se vocês olharem, só tem um único que eu tenho A1 igual a zero é esse. Nos outros 4 eu tenho o A1 igual a 1. Então esta probabilidade para mim vai ser a frequência relativa, ou seja, é uma vez, isso acontece, dividido pelas 5 vezes em que a minha classe era zero. Então 1 sobre 5 é essa probabilidade. Tá? Percebam que é uma simples contagem. Eu vou para o segundo termo agora, que é a probabilidade do A2 ser igual a 1, dado que a classe é zero. Então eu mantenho interesse somente nas instâncias onde a classe é zero, que são exatamente as mesmas que a gente estava olhando para o termo anterior. Tá? E agora eu olho para A2 e vejo dessas 5 quais têm A2 igual a 1. Eu tenho aqui A2 igual a 1 e aqui também. Ou seja, eu tenho duas instâncias das 5 possíveis que têm o A2 igual a 1. Faço isso também para o terceiro termo, estou procurando agora A3 igual a zero. A3 igual a zero eu tenho na primeira instância, na segunda, na terceira, na quarta e na quinta instâncias
instância onde a classe é igual a zero. Ou seja, das 5 instâncias que eu tenho classe igual a zero, todas elas tinham também o A3 igual a zero. Faço isso para o último termo e vou ver que tenho só 1, então vai ficar 1 sobre 5. E aí posso fazer o cálculo da priori da minha classe ser zero. Aqui cabe um comentário, tá? Eu posso fazer o cálculo da priori da classe ser igual a zero, contando quantas vezes eu tinha classe igual a zero, dividido pelo número de instâncias que eu tinha, como eu fiz aqui. Tá? Entretanto, eu preciso saber que quando eu calculo a priori desta maneira, usando o conjunto de dados de treinamento para calcular a priori, eu estou dando bastante força para o meu conjunto de dados de treinamento. O que eu estou dizendo então é que eu confio bastante que esse conjunto de dados representa a distribuição original que governa esse problema. Tá? Quando eu tenho um conjunto de dados em que isso não acontece, ou seja, eu não tenho muita certeza se eu posso confiar ou não. E para ser sincero, num exemplo, num problema igual a esse que nós estamos trabalhando aqui, com apenas 10 exemplos para 4 variáveis, talvez não fosse a melhor coisa a gente acreditar tanto assim na priori da classe. E aí, quando é esse caso, se eu tiver, por exemplo, um especialista de domínio que conhece o problema e consiga me dizer, olha, a probabilidade da classe ser 0 vai ser algo em torno de 60% e da classe ser 1 é 40% ou algo assim, então vale a pena você trocar essa contagem que a gente está fazendo aqui para usar a priori da variável classe pela informação do especialista, por exemplo. Tá? Ou ainda, se você não tem um especialista e se você não tem tanta certeza assim no quanto pode acreditar no conjunto de dados, talvez valha sempre a pena manter a distribuição uniforme aí para esses dados. E aí, no caso, seria igual, porque seria 50% para cada uma. Tá bom? Esses são comentários. Então, agora para achar a minha estimativa de probabilidade aqui da classe ser zero para esta instância, o que eu vou fazer é simplesmente fazer as contas. Então, multiplico todo mundo aqui e vou ter 0,008 como resposta. Então, já achei, usando Naive Bayes, qual seria P da classe 0 para esses atributos com esses valores, então para minha instância,